na última quarta-feira, hoje nós falaremos sobre a perda da sabedoria em um mundo de informações. Não é uma outra temática, é a mesma. A gente simplesmente está aprofundando as nossas observações sobre o nosso tempo. Esse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui, quando a gente faz muita referência ao nosso tempo, aos dilemas do nosso tempo, e não fazemos referência a episódios bíblicos, explicando episódios ou passagens bíblicas, se enquadra muito no que é entendido por literatura de sabedoria no Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Provérbios. Eu faço um desafio aos irmãos: se alguém encontrar no livro de Provérbios alguma referência a Moisés, alguma referência ao Êxodo, alguma referência aos 10 mandamentos, alguma referência à promessa que Deus fez a Davi, não há nada disso. Isso por quê? Porque a sabedoria que Provérbios está procurando trazer ali é chamada de sabedoria internacional, é de natureza internacional, é aquilo que se pensa no seu tempo. E o que é que Provérbio faz? É pensar as mesmas coisas do seu tempo com um referencial em Deus. Tanto que Provérbio diz: o princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus, mas sem nenhum tipo de referência àquelas conhecidas passagens que nós já temos no Antigo Testamento. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é a sabedoria do mundo antigo, mas é uma sabedoria para o nosso tempo, à luz do nosso temor ao Deus que nós servimos. E no primeiro estudo, melhor dizendo, que foi o último agora, a gente fez um diagnóstico do nosso tempo, da problemática que era o excesso de informação. Hoje a gente fica também nessa perspectiva que é aquilo que nós podemos chamar de glutonaria, o consumo excessivo de dados e informações. Tratamos também dos hábitos que precisamos adquirir para interagirmos de maneira saudável nesse tempo. Então, se você não lembra quais foram esses hábitos, vá lá na página da nossa igreja, que está lá o estudo lá, e você pode ouvir novamente. Quero trazer aqui algumas informações, alguns dados, nesse momento inicial de desenvolvimento do nosso estudo. Em 2020, havia 40 vezes mais bytes de dados na internet. Byte é uma unidade de informação. Em 2020 havia mais de 40 vezes bytes de informação na internet que estrelas no universo observável. Não é pouca coisa quando a gente fala de excesso de informação. Calma, não se espante com esse número agora não. Isso corresponde não. Em 2025 agora, que o material que eu estava consultando era de alguns anos atrás, e o que ele falou era futuro, mas para a gente hoje já é um presente. Então ele dizia que a partir de 2025, já estamos em 2025, produziremos 463 exabytes de dados por dia na internet. Eu disse alguma coisa para os irmãos? Não disse nada. Vamos transformar isso em número. Isso aqui seria o equivalente de produção de dados por dia de 212.765.957 DVDs de dados por dia de produção. Não disse muita coisa? Pronto. Olha só para os irmãos terem ideia. 5 exabytes equivale a todas as palavras que a humanidade já pronunciou em toda a sua história. 5 exabytes. Todas as palavras que a gente pronunciou em toda a nossa história. E isso a gente vai produzir a cada 15 minutos, a partir de 2025. De dados, de informações, de palavras. Então, quando falamos que a gente está tendo uma avalanche de informações, estamos sendo consumidos por isso, nós não estamos exagerando nos dados. Os dados estão aí para confirmar. Outra coisa, acredita-se, a informação aqui já é um pouquinho, de uns 3 anos mais ou menos atrás, mas é bem provável que ainda continue nessa perspectiva. Nós passaremos, se vivermos a média de vida de 70 a 72 anos, passaremos 7 anos da nossa vida em frente à TV. No dia do julgamento final, quando chamar a gente, vamos lá ver a vida. 7 anos, dos 72, 7 anos se resumiu à TV. Desses 7, já tira, nós vamos ter mais de 5
Não é desses 7 da TV. A TV já passou. Já ficamos com 7 anos só de TV. Nessa vida, a gente vai ficar pouco mais de 5... De 5 o quê, meus irmãos? 5 anos em nossas redes sociais. Você bota 7 de TV, 5 de redes sociais e de outras coisas. É por isso que John Piper, pastor americano, ele falou de maneira muito assertiva que no dia do julgamento, a internet vai servir para uma coisa: dizer que o nosso problema não foi tempo. A gente não sofre de problema de tempo, nós sofremos de problema de prioridade. Então, pelo menos, isso já vai estar estampado no último dia. E essa quantidade excessiva de dados, nós já percebemos, não estão nos tornando o quê? Pessoas sábias. Informações nós temos aos montes, sabedoria precisamos procurar, e a gente só encontra no temor do Senhor. Uma coisa aqui, meus irmãos, cada vez mais estamos ficando estressados e ansiosos pela sobrecarga de grandes quantidades de informações. E aqui tem uma questão: não são poucas as manchetes de crimes horríveis que a gente vê se noticiando, seja televisão, ou internet, ou nas próprias redes sociais. Esse acúmulo de notícias de crimes horríveis vão o quê? Vão enchendo a nossa mente. E tem um problema nesse sentido. Tem pessoas que acabam nutrindo paixão pelo desastre. Quanto pior, maior a curiosidade para saber o que aconteceu. Parece que é assim que o nosso tempo ele está se tornando. É uma espécie de satisfação pela infelicidade do outro. E isso é ruim, porque a gente vai sendo moldado sem sequer percebermos. Tem um filósofo francês, ele é ateu, e ele diz, dentro dessa questão da satisfação pela infelicidade do outro, ele vai dizer que tem pessoas que gostam tanto de não de gostar, que chega a ruminar as más notícias com deleite. Tem pessoas que gostam de não gostar, ao ponto de ruminar a notícia ruim com uma espécie de satisfação. Olha como ficou. Olha como ficou a situação. E vai noticiando e falando com uma espécie de gosto por aquilo. E não dá para entender muito bem. E quando eu falo de pessoas assim, não são pessoas que não conhecem a Jesus. Boa parte delas, infelizmente, conhecem a Jesus. Não parece que é um outro Jesus que nós encontramos na Bíblia. E aí tem uma palavra que, isso é tão forte, que existe uma palavra em alemão só para isso, que é Schadenfreude. Olha, não ser bonita de alemão, eu falei aqui agora, meu bonito. É Schadenfreude. É a pessoa que tem satisfação pela tragédia. Então, quando alguém chegar para você, você viu o que aconteceu ali, não sei o que, o tiroteio, a morte disso, daquilo, outro fez assim, como fala, né? Aqui lá nele, né? Aponta para a parte do corpo, mas diz que é no outro, com uma espécie de sorriso. É isso, é Schadenfreude. É essa satisfação pelo mórbido, uma espécie de prazer. Infelizmente, esse acúmulo de notícias vem fazendo isso conosco. Teve uma situação que eu e Lídia estava num retiro, e aí a gente estava sentado, era a parte do lanchonete, e a televisão estava ligada nesse noticiário de 5 da tarde, que só tragédia. Aí terminou o programa, de muita tragédia. E aí começou um outro programa, uma novela. Vixe, a pessoa era crente, desligou, porque era novela. Mas havia um prazer de comentar o que estava acontecendo de tragédia. Desde quando isso é ser crente? Então, parece que a gente só ouve por saber, mas não se incomoda em estar diante daquilo. Tanto que Santo Agostinho, mais de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, ele vai dizer que na tragédia nós temos uma curiosidade que quando ficamos sabendo, nos arrependemos dessa curiosidade. Não queria ter visto aquilo, porque vai ficar implantado aonde? Na sua memória. Até hoje eu tenho uma imagem na minha mente, isso foi em 95, não tinha internet ainda para todo mundo, mas de uma foto de uma tragédia em Itajuípe, e o menino, deixa eu ver, até hoje é implantado em minha mente. Porque não deve haver nenhum tipo de satisfação ou curiosidade por tragédias que acontecem à nossa volta. Quer ver outra situação?
de sobrecarga de informações que vão nos deixar estressados e ansiosos, quando a gente está ficando doente. E a gente vai pesquisar na internet, a gente encontra mais coisas para se preocupar do que para melhorar. Agora que eu vou morrer mesmo. Quem nunca fez isso? Então, não ajuda não saber encontrar a devida informação. E esse excesso está nos tornando isso. Não é que a gente esteja dizendo que as informações são ruins ou inúteis por si só. Não é isso. Só que o acúmulo disso vai criando um fardo em cada um de nós, todos os dias, nós somos bombardeados com informações as mais desconexas possíveis, não há nenhum tipo de nexo na enxurrada de informações. A gente é bombardeado com o nascimento de um bebê e com aborto, nós somos bombardeados com uma viagem paradisíaca e com tiroteios em escola ou em outros lugares. É uma enxurrada. E isso não é algo neutro diante de nós. Isso vai gerando algumas coisas, que é aquilo que nós podemos chamar de labirintite de conhecimento, de ficar tonto, com a falta de nexo nas coisas. E o que é que vai acontecer? Começamos a perder, sem percebermos, a capacidade de distinguir o que é importante daquilo que é trivial ou banal. A gente perde, acha que tudo é uma coisa só, quando na verdade não é. E tem um outro ponto, infelizmente, em vez de estarmos realmente, verdadeiramente, de maneira presente com nossas famílias, nós começamos a ficar presentes com as avalanches de informações que gritam o quê? Por nossa atenção, mesmo estando em casa. A gente está em casa, mas não ficamos presentes com os nossos familiares, porque a gente está presente com essas avalanches de informações que estão sempre gritando, me veja, me veja, me veja. E aí dentro disso, ficamos presentes nas crises em vários lugares do mundo, mas ausentes em casa. Não ficamos presentes no lugar onde vivemos. Parece que a gente fica sabendo de tudo o que acontece no mundo, mas a nossa volta com o filho, a esposa ou um parente, somos um completo o quê? Ignorantes. Não sabemos realmente o que se encontra passando perto de nós. A gente fica inflamado com determinadas informações e notícias, as mais diversas possíveis, das variáveis de crises que nós temos no mundo. E a gente não nota que ficamos sem nada para fazer diante de tudo isso. Eu sei de um bocado de coisa que eu não posso fazer o quê? Absolutamente nada. E aí tem um ponto. Essas informações vão nos dar algo para falar, mas nada para fazer. A gente fala da eleição nos Estados Unidos, fala da crise não sei aonde, fala. No frigir dos ovos, mudou o quê? Não fizemos nada, só falamos, só ficamos retroalimentando informação. O nosso tempo hoje é marcado por informação sem ação. Ficamos sabendo, mas não agimos. A gente sempre vive em um mundo, ou sempre viveu em um mundo, onde a informação estava sempre associada à ação. Toda a história foi assim. Informação estaria sempre atrelada à ação. O que é que eu devo fazer com aquilo que eu estou sabendo? Agora chegamos em um momento novo da nossa história. Por sofrermos com excesso de informação, nós não sabemos o que fazer com tanto de informação e de notícias que chegam até nós. A maioria de nós aqui ficamos sabendo dos mais diversos debates e problemas que nenhum de nós podemos resolver. E aí, em contrapartida, negligenciamos a realidade do nosso contexto imediato. A gente é especialista em eleição americana, mas a gente não sabe lidar com o problema de Mike Nick. Ou não discutimos os nossos problemas. Nós somos especialistas na crise do Oriente Médio,
mas não sabemos lidar com as nossas crises familiares. Não agimos no contexto imediato do local onde nós nos encontramos. Então, é esse o problema desse excesso de coisa que vem chegando a cada um de nós. E essa quantidade, meus irmãos, de informação que parece ser infinita, faz com que a gente mude de gosto tão rápido, que a gente começa a perder a capacidade de manter compromisso. A gente vai mudando sem perceber os nossos gostos e deixamos de ter capacidades para manter os mais diversos compromissos. Vou dar aqui alguns exemplos. Não vai pegar para todo mundo, mas para um geral aqui sempre vai servir. A gente pode assistir 2 episódios de uma série, ou 20 minutos de um filme, e antes de nós ficarmos entediados, a gente já muda. A gente não continua, já muda. Quem aqui tem serviço de streaming, seja lá da Max, Prime Video, ou Netflix, que é a mais famosa, tem uma penca. Quem aqui já se pegou assim? Vou assistir o quê? Aí fica lá meia hora. Ficou 1 hora. Não deu para assistir nada. Lide fala isso comigo. Eu fico lá, não, eu estou vendo aqui, mas vou vendo, vou ver mais o quê? Tem tanta opção, e isso vai fazendo com quê? Com que a gente não consiga manter determinados compromissos. Vou dar um exemplo aqui. Os nossos gostos, meus irmãos, eles são sempre inconstantes. E com essa avalanche de opção que nós temos, de escolhas, as mais variáveis possíveis, isso pode fazer com que a gente interaja com a igreja da mesma forma. Por exemplo, irmão Lício, eu não, né? Mas Lício é de uma época que a gente não tinha tanto acesso a diversos pregadores e pregações. No máximo era trazer um VHS para assistir na igreja. Estou brincando, Lício, eu peguei também um pouco de VHS. Hoje não, nós temos o quê? Os mais diversos. As mais diversas igrejas que nós podemos conhecer. E aí o que é que isso pode fazer conosco? Quando o nosso gosto varia e ele é inconstante, o que é que nós podemos fazer com a nossa igreja local? O mesmo que fazemos com excesso de opções dos nossos streams. Mudamos. Vixe, já enjoei. Vixe, quarta-feira a gente ora e estuda a palavra. Vixe, já enjoei. Vixe, domingo, toda vez que termina o culto, tem chá. Eu estou sendo baseado e me envolvo somente com o quê? Com aquilo que eu quero, com os meus gostos. E eu deixo de perceber que o meu gosto é o quê? É sempre inconstante. É uma grande montanha-russa. Então, nesse caso, precisamos ficar atentos. Porque podemos fazer com a igreja aquilo que a gente já faz com o consumo das informações, notícias e opções de lazer que nós temos na internet. Não ter atenção ao uso que nós fazemos da internet pode nos levar a simplesmente confirmar o que acreditamos e nunca encontrar a verdade. Se a gente não prestar atenção nisso, eu, você, todos nós aqui, só vamos ficar confirmando o que a gente já acredita ou tem tendência a acreditar, mas nunca chegar à verdade. É o que um acadêmico ele vai chamar de... Nós temos aquilo que é chamado de resistência cognitiva. É uma expressão que ele usa. O que é que ele está querendo dizer com isso? Você e eu sempre vamos selecionar na internet fatos que vão confirmar o quê? O que a gente já quer. O que a gente já acredita. O que nós temos tendência a acreditar. Quando a gente está querendo uma coisa e nós buscamos alguma opinião na internet, tem 10 que tem uma opinião negativa, 1 é positiva, mas você quer muito aquilo, e vai ter o peso aí dos 10? Aquele 1. Não, mas esse aqui foi mais verdadeiro, porque ele falou realmente isso. A gente vai sempre reunir, meus irmãos, fatos e informações que vão confirmar o que nós queremos que seja verdade, mas que não necessariamente é. Isso vale também para a igreja, para as nossas crenças cristãs.
ou crenças denominacionais. Eu já acredito em algo, vou buscar na internet algum argumento, e aí o que é que acontece? Podemos acreditar naquilo que a Bíblia não ensina. A gente pode, porque a gente vai sempre reunir os fatos que vão confirmar o que nós já acreditamos. Tem uma pesquisadora, Marianne Wolff, que ela vai falar assim: precisamos confrontar a realidade de que, quando bombardeados com muitas opções, nosso padrão pode ser confiar em informações cuja fonte foi escolhida por estar de acordo com como e com o que pensávamos antes. Você já quis que fosse verdade e simplesmente buscou o quê? Uma confirmação. Onde é que tudo isso nos leva? Onde que isso tudo nos leva? Primeira coisa, precisamos acordar. Paulo, ele disse em uma de suas cartas: já chegou a hora de despertarmos do sono. Chegou a hora de acreditarmos e vivermos à luz do que acreditamos, para não vivermos como pessoas que simplesmente dormem e que só seguem o fluxo. Meus queridos, na medida que ficamos mais desorientados com tudo isso que eu falei, com tanta informação, tanta coisa banal que vai nos viciando, sem percebermos a nossa volta, o caos ele vai tomando conta de tudo. O pecado, que é a força de oposição às boas intenções de Deus, vai dominando tudo e a gente não percebe. Tem um escritor, jornalista inglês, que ele diz bem assim: a melhor forma de desarmar os nossos valores morais é com um riso. Se nós falarmos algo de maneira séria que é imoral, a gente acha muito estranho, mas quantos de nós já não nos pegamos rindo com algo imoral, porque foi desarmado? Desarmou. E sem percebermos podemos estar rindo de coisas que, se fossem ditas, nós não estaríamos sequer ouvindo. Precisamos acordar, porque sem perceber tudo isso vai nos enveredando. Como nós falamos aqui, a internet parece possuir um conhecimento, uma informação quase que infinita. Isso nos faz lembrar de quê? Gênesis 3. Sabe não? A passagem já é bem conhecida. Qual foi a tentação em Gênesis 3? Conhecer tudo. Na expressão, o bem e o mal. Uma autonomia pelo saber. A criação da própria verdade naquilo que se deve acreditar. Um conhecimento sem limites. Isso fez o que conosco? Nos estragou. E nos estraga até hoje. É como já disse um teólogo do século XX, que Gênesis 3 não conta somente uma história, constata um fato. É assim que nós somos. Ao invés de acreditar em Deus, acreditamos naquilo que nós queremos. E toda vez que a gente se acha no direito de julgar ou avaliar o que Deus diz, a gente sempre vai ficar com o que, meus irmãos? Com o que Deus diz ou com a nossa avaliação? A nossa avaliação. E a nossa avaliação vai ser sempre contrário ao que Deus nos disse. Foi o que aconteceu em Gênesis 3. E aqui eu gosto muito de um pensamento de Nietzsche, quando ele vai dizer bem assim: de uma vez por todas, há muitas coisas que não quero absolutamente saber. A sabedoria traça limites mesmo ao conhecimento. Grava isso. Eu já tomei para mim. Quando algumas pessoas me perguntam sobre algo, eu cito ele. Olha, pertence à sabedoria não querer conhecer algumas coisas. Certas coisas eu não quero conhecer. Porque já que o meu conhecimento é sempre limitado, não haverá utilidade alguma em querer saber algumas coisas. Quando alguém chegar para você, você viu a tragédia que aconteceu lá? Você viu a foto do assassinato que aconteceu ali? Não. Tem coisas que eu não desejo absolutamente saber. Não haverá utilidade alguma para mim. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 9.
Provérbios 9. Versículos de número 13 ao 15. A loucura aqui, ou a insensatez, ela é personificada em uma pessoa que convoca outros que estão próximos a ela. Olha o que vai dizer, ó. 9, do 13 ao 15. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce. Olha que bandida. E o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Essa questão da sedução aqui, né, dessa loucura personificada em uma pessoa que convida outros para chegarem até ela, pode ser atualizada ou contextualizada dentro daquilo que nós estamos falando aqui, os nossos algoritmos. Quem aqui, quando pesquisou algo no celular, volta e meia, sempre vem aquela avalanche de quê? De coisas relacionadas ao que você pesquisou, o que você comentou, ou do artista que você pesquisou, notícias semelhantes àquilo. É a sedução do algoritmo. Veja mais uma vez, role a sua timeline, vai passando para cima, veja esse próximo vídeo, assista a seguir. Aquilo que é personificado como loucura na época de Salomão, aqui pode ser visto muito bem como enquadramento do nosso tempo tecnológico. Fique atento com aquilo que está chamando sempre a sua atenção. Fique atento, porque às vezes você pode se enveredar por um caminho que nunca mais vai sair. 3 diretrizes para nós assumirmos aqui, né? Já que nós ouvimos tudo isso. E esses estudos, eles só vão ter utilidade se a gente fizer o que se pede. Pois do contrário, meus irmãos, a gente vai estar o quê aqui? Vai estar perdendo nosso tempo, né? Os irmãos vão estar perdendo, eu não, porque realmente eu estou expondo algo. Mas a gente perde, nesse sentido de não fazer aquilo que se propõe. Primeira diretriz para nós aqui: quando você estiver online, pergunte o motivo de estar online. Não é perguntar para outra pessoa, para você mesmo: por que eu estou online aqui agora? Por que eu estou usando ou o celular ou o computador? Existe algum objetivo para eu estar online aqui agora? Qual é esse objetivo? A razão do porquê. Para você realmente estar consciente da... Oi, é o algoritmo. Pronto. Então, pergunte a razão do porquê você está online. Outra, quando nós acessamos o YouTube, ele está aberto, aquela plataforma de vídeos, ele está aberto para nós assistirmos algo em específico? Ou simplesmente para estar lá e ficarmos buscando e buscando? O que de específico eu estou procurando ali? A última, nós pegamos o nosso celular com algum propósito ou somente por hábito? Quando você pega o seu celular, é para quê? É por hábito ou por algum propósito? Na maioria das vezes é o quê, meus irmãos? É hábito. Puro hábito. Então, nesse caso, a gente não está realmente refletindo com o que a tecnologia está fazendo conosco. Se nós pegássemos a nossa Bíblia ou algum livro, com o mesmo hábito que nós pegamos no nosso celular, as nossas mentes estariam muito mais bem nutridas. É ou não é?
Estou sem fazer nada, vou pegar um livro. Estou sem fazer nada, vou pegar a Bíblia. Tem até um vídeo na internet, né? Que se nós fizéssemos da Bíblia igual ao nosso celular, acordou, almoçou, tomou banho. Se nós fizéssemos o uso de coisas boas com hábito, como nós fazemos com o celular, estaríamos com uma nutrição de informação e de conhecimento que geraria sabedoria para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe no seu santo nome.